Nilva. Vamos lá? Obrigado. Então, vamos dar início à nossa divulgação do Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal, IDECON-DF, do terceiro trimestre de 2015. Você faz a apresentação, Sandra? Ótimo. E, Flávio, você quer fazer algum comentário? Tá bem. Então, depois da apresentação da Sandra, o Flávio pode fazer alguns comentários, eu também faço alguns, e a gente abre imediatamente para perguntas, colocações, ok? Dos nossos colegas, principalmente dos meios de comunicação. Tá ok? Obrigado, gente. Obrigada, presidente. Fica ali. Acho que é mais fácil ficar ali, né? Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Hoje a Codeplan vai divulgar o Índice de Desempenho Econômico referente ao terceiro trimestre de 2015, né? Como já é tradição na Codeplan, a gente divulga de 3 em 3 meses o desempenho econômico do Distrito Federal. Aqui são as características do IDECON, né? O Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal, que mede o nível de atividade econômica do Distrito Federal de 3 em 3 meses. São o trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Aí o indicador econômico que sinaliza o desempenho da economia do DF do trimestre em relação ao mesmo trimestre do anterior. A gente ainda não faz, como o IBGE, o trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior. Isso é um avanço que a gente pretende alcançar, né? O IDECON começou no primeiro trimestre de 2012, é um índice relativamente recente, né? E ele indica apenas uma tendência de crescimento ou recuo da economia local. Ele utiliza o peso das atividades econômicas, a ponderação dada pelo PIB, das contas regionais. Aí tem um fato agora, nesse terceiro trimestre, que a ponderação ela foi modificada, porque nós divulgamos, a Codeplan tem uma parceria com o IBGE, e no PIB do Distrito Federal, que foi divulgado agora mês passado, em novembro, foi gerada uma nova estrutura produtiva do Distrito Federal. Então, essa estrutura produtiva ela já entrou no cálculo desse terceiro trimestre. E como os dados divulgados do PIB foram relativos a 2013, então é a estrutura produtiva existente em 2013, todos os trimestres, a partir do primeiro trimestre de 2014 até o segundo trimestre de 2015, né, que nós já havíamos divulgados, eles foram atualizados. E as informações e resultados, né, são preliminares, porque eles utilizam dados conjunturais, então estão sujeitos a retificações, né? Aqui o resultado. A comparação do primeiro trimestre de 2015 com o terceiro trimestre de 2014, o IDECON caiu 0,6%. Já o Brasil, o PIB trimestral, calculado pelo IBGE e divulgado recentemente, caiu nessa mesma base de comparação 4,5%. E no acumulado de janeiro a setembro de 2015, o IDECON caiu 1,0% e o Brasil 3,2%. Aqui, como todos os trimestres foram atualizados, da Codeplan e do IBGE, inclusive, o IBGE também atualizou todos os trimestres a partir do primeiro trimestre de 2014, aí a gente tem aí a evolução das taxas trimestrais. A gente observa que, no primeiro trimestre de 2014, o Brasil e o Distrito Federal tinham o mesmo ritmo de crescimento, 3,2%. Aí, depois, a partir do segundo trimestre de 2014, o Brasil começou uma trajetória de queda, né, de taxas negativas. O Distrito Federal também acompanhou, né, teve uma trajetória de queda, mas os índices ainda positivos. O índice trimestral do Distrito Federal ele ficou negativo a partir do primeiro trimestre de 2015. E aí houve uma contração grande por conta da administração pública, né? Que é essa crise que todo mundo, né, participou. Então, por isso, o primeiro trimestre de 2015 do Distrito Federal tem essa retração, essa queda maior, mais acentuada, né? Aí, a partir do segundo trimestre, como a administração já foi se acomodando, a economia do DF caiu só 0,6%, né? O mesmo índice do terceiro trimestre de 2015. Aqui é a contribuição dos grandes setores no índice geral, comparando novamente o Distrito Federal, né, o dado do IDECON, e o PIB trimestral do Brasil. O Brasil caiu 4,5%. Aí a gente observa, nas barras azuis, que ele teve uma queda muito grande de 6,7% na indústria e de 2,9% na parte de serviços, né? E
a estrutura produtiva do Brasil e do Distrito Federal, elas são bastante distintas, né? A do Distrito Federal ela é concentrada basicamente no setor de serviços. Então, os índices se aproximam. Ficou 0,6, né, o índice geral, e o índice de serviços 0,4, o que já não acontece com o Brasil. Esse 0,4 aqui tem muita influência da indústria, né, que tem um peso mais ou menos 25% da estrutura econômica nacional. Aí aqui é a nova estrutura gerada pelas contas regionais, né, de 2013. O Distrito Federal continua tendo uma grande concentração da economia no setor de serviços, 93,3%, a agropecuária continua muito pequena, 0,3%, e a indústria, em relação à estrutura anterior, ela teve um pequeno ganho. Era 5,7%, passou para 6,5%. Aí, essa parte aqui, esses 93,3% de serviços, ele é distribuído de acordo com as atividades divulgadas no IDECOM, dessa forma aqui. 44% para a administração pública, 12,1% para a intermediação financeira, serviços de informação, 4,2%, comércio também, que é um setor bastante significativo na economia do Distrito Federal, 7,7%, e aqui agregando os outros serviços, né, transporte, alojamento e alimentação, os demais serviços que a gente não abre por insuficiência de informações. Aqui uma tabela fazendo a comparação, né, a contribuição das atividades dentro dos grandes setores, do Distrito Federal, IDECOM-DF e do Brasil, né? Então, essa queda de 0,6% aqui do IDECOM, a agropecuária teve uma queda de 3,5%, a indústria de 3,6%, né? Esse 3,6% aqui, por conta da indústria de transformação, que caiu 3,4%, e a construção civil, que caiu 4,0% nesse trimestre. Na estrutura do setor industrial do Distrito Federal, a atividade que mais pesa é a construção civil, né? Então, essa queda de 4% é mais de 60% do setor industrial. Então, essa queda de 4% influenciou muito essa queda aqui de 3,6% no setor industrial. Já o Brasil ele caiu 6,7%, né? Influenciado muito pela indústria de transformação, que é muito pesada, né, nacionalmente. Principalmente pela indústria pesada de veículos, né, essas coisas que influenciou muito. E a parte de serviços no Distrito Federal caiu 0,4%, o comércio, que é um setor bastante importante, caiu 6,6%, né, uma trajetória de queda, que ele já vem há alguns semestres. Serviços de informação, a gente teve um crescimento, né. Aqui foi muito em função do serviço de comunicação multimídia, né, que eles estavam crescendo, e aqui no Distrito Federal, eles estão presentes em mais de 60% dos domicílios. Então, tem um uso muito grande, né? O serviço é bastante abrangente. A intermediação financeira caiu 4%, a administração pública caiu 0,1%, ainda com resquícios, né, do início do ano. A administração ainda não se recuperou totalmente, né? E aqui outros serviços, que engloba transporte, né, serviços imobiliários, que o Brasil abre e a gente não abre, e alojamento e alimentação, serviços prestados às empresas e serviços prestados às famílias. Aí, aqui, uma comparação trimestral das atividades industriais. No terceiro trimestre de 2015, a indústria caiu 3,6%, mas ela já havia caído no terceiro trimestre de 2014. Essa queda aqui, expressiva, foi por conta da queda também na construção civil, né? Porque mais próximo quando foram paralisadas a maioria das construções no Distrito Federal, aí a economia sente mais, depois ela vai continua caindo, mas está ficando mais estabilizada, né? E aqui a contribuição das atividades de serviços, né, que caiu 0,4% nesse terceiro trimestre. No terceiro trimestre do ano passado, tinha subido 2%. O comércio já tinha registrado queda no terceiro trimestre de 2014. Serviços de informação no Distrito Federal, sempre positivo. A intermediação financeira. A administração pública tinha crescido, né, porque não tinha... O ano passado
No terceiro trimestre de 2014, ela tinha crescido 3% e agora teve uma redução de 0,1%. E outros serviços cresceram. Aqui uma comparação da variação acumulada do início do ano até setembro, né? De janeiro a setembro de 2015. O IDECOM tem uma taxa de queda de 1%, e o Brasil de 3,2%. A agropecuária do Distrito Federal ela tem aqui uma queda expressiva, mas o peso dela na estrutura produtiva é muito pequeno, então tem um reflexo também muito pequeno, né? E aqui no Brasil teve uma taxa positiva. A indústria, mais ou menos a mesma taxa de queda, 5,2% para o Distrito Federal e 5,6% para o Brasil, né? Sendo que a construção civil aqui sempre com uma queda acentuada, né? 6 que também o Brasil demonstrou também uma queda acentuada. E na indústria de transformação, aquele caso, o Brasil sentindo muito mais, porque aqui a indústria é mais leve, né? Na parte de serviços, uma queda de 0,7%, influenciado muito pelo comércio, né, intermediação financeira e a administração pública, que no acumulado desses 3 trimestres ficou com uma taxa negativa de 0,8%. E aqui é só um resumo do terceiro trimestre, né? Que, embora negativo, o índice do DF foi superior ao do Brasil, né? Caiu 0,6%, enquanto o Brasil caiu 4,5%. Aí houve a retração nos grandes setores da economia. A agropecuária caiu 3,5%, a indústria 3,6% e serviços 0,4%. Queda na construção civil de 4% e na transformação de 3,4%. Aqui na parte de serviços, o comércio recuou 6,6%, mantendo a trajetória de queda iniciada no segundo trimestre de 2014. Desde esse trimestre até o trimestre atual, sempre o comércio vem registrando taxas negativas, né? E a gente comprova isso pelos dados de volume de vendas no comércio varejista, calculado pelo IBGE, né? E divulgado na PMC, que acumulou no Distrito Federal uma queda de 5,5%, né? E aqui no comércio varejista ampliado, que aqui tem um componente atacadista, caiu muito mais, 10,8%. Porque aqui entra material de construção no atacado, né, vendido no atacado, e veículos. E veículos teve uma queda bastante acentuada, né? Aqui, a atividade de intermediação financeira retraiu 4%, né? Diminuiu a procura por crédito, e a taxa da Selic, que está hoje em 14,25%, né, a taxa anual, ela subiu no início de julho. Então, isso aqui refletiu no índice também, né? E a administração pública caiu 0,1%, como representa 4,4% da atividade econômica, né, esse índice aqui refletiu no índice geral. A atividade de serviços de informação cresceu 2,3%, né? Um movimento contrário às demais atividades, que apresentaram queda. E aqui, acumulado ao longo do ano, o IDECOM cresceu 1%, né? Só um resumo das informações apresentadas. É composto, né, por uma queda de 10,1% da agropecuária, 5,2% da indústria e 0,7% do setor de serviços. Só isso. Flávio, você quer fazer algum comentário agora? Quer esperar? Temos uma má notícia, né? O Distrito Federal entra oficialmente em recessão hoje. É horrível dizer isso, mas é o terceiro trimestre consecutivo de taxas negativas de crescimento é o que nós, cavaleiros do economistas, chamamos de recessão, né? O nosso diagnóstico aqui, o DF ele leva mais tempo para cair na recessão. No Brasil, acho que nós estamos já no 6º trimestre seguido de queda, Sandra, é isso? Não, aqui só tem um acumulado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No Brasil nós estamos há 6 trimestres já
na recessão, e o Distrito Federal entrou 3 meses depois. Por que isso? Nós temos uma sorte aqui, que é a extrema estabilidade da administração pública em relação a demissões e coisas assim, né? O grande empregador de Brasília não demite, não muito. Porém, nós fomos pegos por outro fator que cessou a nossa outra grande atividade, que é o comércio, né? Quanto é que estava a inflação desse mês? Foi anteontem, né? O IPCA. A gente está em 8, 9, quase 10, ou seja, as pessoas perderam poder aquisitivo, e quando você perde o poder aquisitivo do seu salário, você corta as compras, o comércio caiu -6, e você não vai pegar empréstimo, você não vai fazer atividade financeira, que é a intermediação financeira caindo em -4,4. Nós não temos ainda um boletim Focus no DF, mas as estimativas do mercado para o crescimento do Brasil em 2017, elas não são boas. 2016 está acabando, né? Nem mais muita estimativa, né? O mercado está prevendo -3,7. Perdão, 2015 está acabando, é para 2016. Eu quero que o 2016 passe rápido, esse é meu... já começou... se 2016 acabar bem, a gente vai estar em 2010. Então, acho que a gente tem esse ponto que as expectativas nacionais para o Brasil em 2015, agora eu estou acertando, é de -3,7, e o mercado estima para 2016 -3,2. Então, assim, as expectativas não são nada boas da atividade econômica. As expectativas de inflação também são muito altas, o que quer dizer que a inflação vai continuar comendo o salário dos trabalhadores no Distrito Federal. Então, a gente deve esperar ainda, não deve ser muito rápida a recuperação da nossa economia, né, principalmente com o comércio e intermediação financeira. A indústria no Distrito Federal não é muito, né? É 3%. Né? Se eles parassem, a gente ia cair 3%. Mas acho que a grande coisa é o comércio. Se tem alguma coisa forte na indústria, é a construção civil, acho que se mostrou muito bem, que também está caindo, que é um reflexo dessa redução da renda real, né, no Distrito Federal, dada a inflação. Então, as notícias não são nada boas. Ok, agora eu deixo vocês. Não, só complementar, Flávio, só algumas coisinhas que são importantes também da gente levar em consideração, né? Apesar, obviamente, do cenário muito ruim, tem um elemento que eu acho que você deixou de falar, que é importante, que é a questão do desemprego também, que entra dentro desse ciclo vicioso, né, que você mencionou bem, que a gente está vendo os números todos se complementando de uma certa forma, né? A gente tem, olhando os dados da PED, a partir de julho, a gente tem destruição de empregos, claramente, ou seja, a pressão sobre o desemprego não vem mais de aumentos da PEA, ela é claramente associada à redução dos postos de trabalho, ou seja, tem menos gente ocupada, de fato. Isso é preocupante, isso está constatado aqui com os dados do CAGED, né? Teve perda de em torno de 3 mil vagas, não é, ao todo, no trimestre. Muito mais no ano, né? Se você contar o ano todo, isso. Exato, que foi o que a gente tinha percebido na PED também.
né? A PED também estava apontando isso. Então, esse efeito do desemprego, eu acho que ele gera ainda perspectivas ainda mais negativas, mais pessimistas, né? Porque são vagas que não são criadas de uma hora para outra, ainda mais num cenário de encolhimento, né, da nossa economia, da nossa atividade econômica, da nossa capacidade de produção. Então, é um cenário preocupante. Contudo, a tendência que se... tem uma coisa só que é menos ruim, é que a gente está numa tendência de estabilidade, vamos colocar assim. Eu não sei se é muito cedo para falar isso, mas ela pelo menos é uma tendência diferente da tendência nacional, que é de queda acentuada desde o quarto trimestre de 2014. A gente vem oscilando. A gente teve uma queda muito dramática no primeiro trimestre de 2015, uma recuperação no segundo e uma estabilidade, uma indicação de instabilidade no terceiro. Óbvio, isso não quer dizer que a previsão para o próximo... É muito difícil falar de previsão, né? Mas a tendência que a gente tem percebido no DF é um pouco diferente da nacional, dada especificamente esse ponto que você já tinha mencionado, que é importante ressaltar, que é a nossa dependência do setor de serviços. E dentre o setor de serviços, em particular, serviços públicos, né, que inclui administração, saúde e educação pública, com salários bastante altos e estáveis. Ele não é um público que oscila muito em tamanho, não é como em outros setores, como o comércio, por exemplo, que oscila muito maior, que oscila de forma muito mais... a variação é muito mais significativa, né? Então, a gente tem esse amortecedor de crises, que é o setor de serviços e, em particular, o setor público. Então, isso nos diferencia, de fato, do cenário nacional. E acho que os dados que você mostrou ali da indústria nacional, né, é uma tragédia, né, o que está acontecendo com a indústria nacional, né? Ela está absolutamente se destruindo, né, se corroendo. E isso está gerando esse efeito dramático também na queda muito grande do nosso PIB nacional. E o serviço de comunicação. Essa é uma notícia média. Ela é boa. A gente não tem nenhuma notícia boa. A gente tem notícia só razoável hoje, no máximo, né? A notícia boa aqui, que o Flávio está destacando, é sim, tem um crescimento na área de serviços de informação. Tá? Só que esse crescimento agora é menor do que ele era no passado. Tá? Então, é positivo, mas ainda a queda dele foi grande também, em comparação com o passado. Mas sim, teve crescimento. Tem, sem dúvida. E não só isso também. Não só isso é um bom indicativo desse potencial para essa área de... inovação, de nova economia, de economia criativa, do que quer que seja, também é esse outro indicador de outros serviços, não é? Que apresentou também um resultado positivo nesse período e envolve nele diretamente arte, cultura, tecnologia, inovação, ciência, uma série de componentes que estão ali, além do transporte. Então, você tem essas áreas da economia do Distrito Federal dando sinais de alguma vitalidade, de alguma resistência à crise. E isso realmente é positivo. Você quer complementar? Não, é que a gente vem discutindo, já passou esse ano discutindo na Codeplan, um pouco quais seriam as saídas econômicas para o Distrito Federal deixar de depender tanto do setor público, né? E nós na Codeplan vimos defendendo, não sei se defendendo, mas pelo menos apontando, né, que Brasília tem uma alta qualidade de recursos humanos e tem todas as vantagens competitivas para ter um setor criativo, de inovação, de novas tecnologias da informação, que seja muito dinâmico e seja destaque. E o que a gente observa aqui? Todo mundo caiu. Quem não caiu... não, caiu menos, né? Caiu menos. Mais... Exato. Cresceu. Ainda estava em terreno positivo. Né? Enquanto está todo mundo caindo, eles estão em terreno positivo. Ou seja, eles são o que a gente chama mesmo de dinâmico. Eles estão ganhando participação no produto.
né? Então, eles estão ganhando essa participação no produto, mostrando uma pujança econômica nessas áreas. Você quer fazer algum... Então, vamos abrir para perguntas e, enfim, comentários.